e a doutrina dos nicolaítas. Doutrina de Balaão. Então hoje nós vamos ver o segundo motivo do fracasso das igrejas, que está na igreja de Pérgamo. Vamos ler o texto de Pérgamo. Está em Apocalipse capítulo 2, verso de número 12 a 17. Então vamos começar a estudar os dois motivos da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo de número 2, os versos de número 12 a 17. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o teu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que enganam, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Diga amém. Olha bem, aqui nós já estudamos aqui as igrejas do Apocalipse. Eu já estudei o texto das igrejas do Apocalipse todo aqui na igreja. E alguns de vocês que foram naquela época em que nós fizemos os estudos devem lembrar. Então hoje eu não quero me prender ao texto completo. Eu poderia analisar todo o texto, mas o meu objetivo não é o texto completo. O meu objetivo é ver o motivo de fracasso, ok? É só ver o motivo de fracasso. Então, o motivo de fracasso, as reprimendas de Jesus Cristo em relação à igreja de Pérgamo estão em 2 situações. Primeiro, ele diz mesmo assim, ele diz assim no verso de número 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, verso 14, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então ele tem contra ti, poucas coisas tenho contra ti, que é, primeiro, que tem dentro da igreja aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Não são todos, não é toda a igreja, mas tem dentro da igreja pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão. E no verso 15 ele dá o segundo motivo. Ele diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, existe dentro dessa igreja Pérgamo um grupo que segue a doutrina de Balaão e outro grupo que segue a doutrina dos nicolaítas. Então, quais são os 2 motivos de fracasso da igreja aqui? Seguir a doutrina de Balaão e seguir a doutrina dos nicolaítas. Eu pergunto e vocês respondem. Quais são os 2 motivos de fracasso aqui na igreja de Pérgamo? Seguir a doutrina de Balaão e seguir a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina de Balaão e o que é a doutrina dos nicolaítas? Então, entendendo o que é a doutrina de Balaão, entendendo o que é a doutrina dos nicolaítas, nós vamos entender o problema da igreja, ok? Esse segundo e terceiro problema da igreja, porque conhecendo o problema nós podemos resolver, certo? Conhecendo a reprimenda, nós podemos deixar de ser repreensíveis. Então, em primeiro lugar, em Éfeso você já pode deixar de ser repreensível e passar a fazer discípulo. Deixar desse chororô, esse corococô e choro baixo, e passar a fazer discípulo. Porque senão vai ficar, segundo a palavra, vai ficar fora do arrebatamento. Crente que não produz vidas não está salvo. Crente
crente que não ganha almas, que não faz discípulo, o candelabro dele foi afastado. O Senhor afastou o candelabro. Mas pastor, não é isso não. É isso sim, é o que a Bíblia diz. Mas Deus é assim? É, a Bíblia é assim. Então não sou eu que estou afastando ninguém. Não sou eu que estou excluindo ninguém. Não sou eu que estou eliminando ninguém. Evangelizar não é uma questão de ter amor só. Evangelizar não é uma questão de gostar de evangelizar. Evangelizar é uma questão de obrigação. O apóstolo Paulo disse mesmo assim: se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. E lá em Efésios é mostrado esse ai. Qual é o ai? O candelabro vai ser retirado. Então você vê aí a importância tremenda de se fazer discípulos, de se ganhar almas, de se evangelizar. É o sonho de Deus, é o projeto de Deus. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser discípulo. E ser discípulo é fazer discípulo. Fala comigo, nós fomos chamados para ser discípulo. E ser discípulo é fazer discípulo. Amém? Então vamos lá. O que era a doutrina de Balaão? Nós temos na história um homem chamado Balaão. Quem foi esse homem do Velho Testamento chamado Balaão? Foi um profeta. Balaão foi um profeta do tempo em que Moisés estava saindo do Egito, atravessando o deserto do Sinai para chegar em Canaã. Só que os amalequitas eram um morador do deserto, era uma nação que habitava no deserto naquela época em que Moisés estava atravessando o deserto para ir para Canaã, saindo do Egito. E Balaque era o rei dessa nação. Balaque era o rei desse povo. E Balaque não queria que o povo de Israel chegasse até Canaã. Balaque não queria permitir que o povo de Israel atravessasse. Aí então Balaque procurou esse profeta do deserto, chamado Balaão, e mandou os seus servos, os seus oficiais, oferecerem a Balaão, Balaque o rei, mandou oferecer a Balaão, o profeta, dinheiro, até metade do seu reino, para que Balaão profetizasse contra Israel. E aí então Balaão foi convencido, depois de alguns acontecimentos, Balaão foi convencido a profetizar contra o povo de Israel. Então Balaão foi até uma montanha junto com o rei Balaque, e aí então Balaque disse: profetiza agora contra Israel. Só que quando Balaão levantava as suas mãos para profetizar contra Israel, a boca dele só liberava palavras de bênção para Israel e de maldição sobre Balaque. E aí então Balaque ficou revoltado com Balaão. Disse: olha, eu estou te pagando para profetizar contra Israel e não a favor de Israel. Balaão então disse: eu não posso falar uma profecia que não venha de Deus, senão eu estarei mentindo. Então o que vem para minha boca, quando eu vou falar a Israel, é só bênção. Não sai palavra de maldição para Israel, só bênção. Aí Balaque disse: então o que é que eu vou fazer para derrotar esse povo? O que é que eu vou fazer para trazer a aflição para esse povo e vencer esse povo? Aí Balaão disse para Balaque: você tem que fazer esse povo pecar. Você tem que levar Israel ao pecado. A única maneira de Deus se voltar contra Israel é Israel pecando. É Israel se contaminando. Se Israel se contaminar, aí então as profecias serão contra ele. Mas se Israel não pecar, Israel estiver na bênção, Israel estiver na santidade,
aí então não tem palavra profética contra Israel. Mal nenhum pode pegar Israel se Israel estiver na santidade. Amém? Diga assim, levanta a sua mão e diga: mal nenhum pode pegar Israel se Israel estiver em santidade, estiver na bênção. Pergunta agora para o irmão do seu lado: tá aí, você está na bênção? Está na santidade? Então, se está na santidade, não tem profecia. Mas o que é que Balaão fez? Ensinou para Balaque como fazer para levar Israel ao pecado. Disse: olha, sabe o que é que você vai fazer? Você vai pegar das tuas mulheres não judias, das mulheres não santas, das mulheres gentílicas, ou seja, as filhas de Amaleque. Você vai pegar das tuas mulheres e vai levar para o arraial de Israel e vai presentear e vai relacionar as mulheres pagãs com as mulheres, com os homens em Israel. Então você vai dar tuas mulheres como mulher para eles, para que essas mulheres levem a idolatria, para que essas mulheres levem o adultério, a prostituição e a ligação conjugal ilícita. E aí então Israel se juntando com essas mulheres amalequitas na prostituição, na sensualidade e no sexo fora da linhagem espiritual, fora do judaísmo, fora das mulheres judias. Aí então eles vão se contaminar com o pecado, com a idolatria, com o adultério, e aí então a palavra profética vai ser contra Israel. E assim Balaque fez. Então Balaque pegou das suas mulheres e levou para o acampamento e fez aliança com Israel. E Israel pegou das mulheres gentílicas, levou para as suas tendas e se contaminou com essas mulheres. Então o que é a doutrina de Balaão? O que é a doutrina de Balaão? Os discípulos de Balaão são aqueles que com seu comportamento, os discípulos de Balaão são aqueles que com seu comportamento introduzem na igreja uma mistura de paganismo com cristianismo, do falso com o verdadeiro. São mais motivados pela ganância mundana do que pelo amor a Cristo. Fazem uso distorcido da Bíblia para enganar com sua influência a outros. Então isso é a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Em palavras trocadas em miúdos, é a mistura. É a mistura. Doutrina de Balaão é a mistura. É a doutrina incerta. É a doutrina inexata. É o jogo da. Quem vai acertar a palavrinha que eu quero completar essa frase? É o jogo da conveniência. É o jogo da conveniência. A doutrina de Balaão é a doutrina da conveniência. É a doutrina mas deixa disso, acaba com isso, é assim mesmo. Todo mundo faz. Que é o burlar da verdade. É a inexatidão da palavra. A inexatidão da verdade. Aquilo que tinha de sobra na igreja de Éfeso, aquilo que tinha de sobra na igreja de Éfeso. Eu sei que vocês têm a verdade, que luta pela doutrina, que não aceita aqueles que se dizem apóstolos e não são, mas ficam ensinando bobagem dentro da igreja e vocês não aceitam esses homens. Vocês são verdadeiros, luta pelo nome. Então o que tinha em excesso na igreja de Éfeso, que era bom, que o Senhor gostava, tem falta na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja misturada. É uma igreja que não defende a sã doutrina. É uma igreja da conveniência. A igreja da conveniência. E o Senhor fala para os da doutrina de Balaão o seguinte, o que ele diz para os que estão na doutrina? Ele diz assim: mas alguns poucas coisas que eu contra ti, pois tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicasse. Sacrifício da idolatria e fornicação.
Olha, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada? É símbolo do quê? É símbolo da palavra. Então eu vou combater contra eles com a espada que sai da minha boca. Eu vou trazer a condenação pela palavra, eu vou trazer a verdade pela palavra e mostrar que o meu evangelho não é isso que eles estão dizendo, que a minha verdade não é isso que eles estão colocando. Então eu vou combater e vou mostrar o que é a verdade, vou mostrar o que é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, primeiro lugar, primeiro problema. Segundo problema do que nós estamos citando, primeiro problema aqui dessa manhã, doutrina de Balaão, quer dizer, a mistura, a verdade pela metade, um evangelho de conveniência. Então esse evangelho de conveniência, essa verdade pela metade tem matado a igreja desta geração, denominada igreja de Pérgamo. Então toda igreja light, eu estou usando outras terminologias para explicar a mesma coisa, a mornidão, a conveniência dentro da igreja. Então é a doutrina light, o evangelho light, a igreja light, pastor fazendo vista grossa a pecado de membro que tem um pé na igreja e outro no mundo, e outros dizem mesmo assim, aí a doutrina é qual? Não, Deus entende, a doutrina é essa, a doutrina de Balaão é essa, Deus entende, Deus compreende, ninguém é santo dessa maneira que o pastor quer que seja, Deus entende essa sua fraqueza, meu irmão. O próprio demônio no coração da pessoa que está em pecado, que está fazendo a coisa errada, a pessoa está vivendo o evangelho errado, está fazendo a coisa errada, sabe que está vivendo o evangelho errado, sabe que está fazendo a coisa errada, mas vem aquela vozinha que diz mesmo assim, Deus não está se importando com isso não, Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso não, Deus não vai mover a tua vida da presença dele por causa disso não. Isso é a doutrina. Você está entendendo? A doutrina é a palavra da conveniência. A doutrina é a palavra que diz, não vai dar em nada. A doutrina é a palavra que diz, Deus entende. A doutrina é a palavra que diz, Deus compreende. A doutrina é a palavra que diz, olha, Deus sabe que você não dá conta. Essa é a doutrina. É o engano de Satã, de Satanás, para manter a igreja no pecado, para que a graça não desça, para que a graça não se manifeste. E sem graça não tem unção, e sem unção não tem trabalho eficaz, não tem milagre, não tem trabalho eficaz. Então a igreja não cresce, a igreja não cresce, a igreja incha. Nós temos uma multidão de igrejas por aí inchadas. O que é uma igreja inchada? É uma igreja cheia de pessoas vivendo na conveniência. E só estão ali por causa da conveniência. Se o pastor chegar e botar uma doutrina verdadeira e começar a cobrar a vida, e começar a cobrar comportamento, e começar a pregar a verdade, começar a trilhar, o povo começa a vazar e procurar uma outra igreja de conveniência, para inchar aquela outra igreja. O que é um corpo inchado? Olha, é um corpo que tem o dobro o triplo, o quadruplo do seu tamanho. Seu tamanho aqui, a minha mão aqui, ó, tá aqui minha mão. Tá? Agora a minha mão ela pode crescer ou pode inchar. Uma mão que cresce é uma mão que progride, uma mão que acha é uma mão defeituosa. Uma mão que incha é uma mão defeituosa. Inchaço não é crescimento. Crescimento é maturidade. Crescimento é vida com Deus. Crescimento é santidade. Crescei na graça e no conhecimento. Então, graça e conhecimento.
Não adianta a gente só crescer mais membros, mais membros, mais membros, mais membros e mais membros, porque a nossa doutrina é light. Mais membros e mais membros e mais membros, porque a gente não cobra a mudança das pessoas. Mais membros e mais membros e mais membros, porque a pessoa entra na igreja do jeito que está e sai do jeito que está e vive do jeito que está. Mais membros e mais membros e mais membros, porque não há discipulado. Não há discipulado nem há discipulador. A pessoa bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, assiste o culto e volta para casa. E vai viver a vidinha dela do jeito que ela sempre viveu. Falando mal dos outros, praticando o que não devia, acessando o site pornográfico, fazendo falcatrua do trabalho. Mas chega na igreja, devolve lá seu dízimo, o pastor faz um sorriso deste tamanho, porque o dízimo do cara é grande, o dízimo do cara é alto e não prega a verdade. Nem no púlpito, nem pessoalmente. Nem no púlpito, nem pessoalmente. E a igreja então vai enchendo. E aquela igreja que tem discipulado, que tem doutrina, vai de toda maneira perder alguns membros, porque algumas pessoas não vão querer se submeter à doutrina. Não vão querer se submeter a um processo de purificação. Não vão querer se submeter a um processo de limpeza, um processo de mudança. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja luz para os povos, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma igreja de transformação, é uma igreja de mudança, é uma igreja de caráter, é uma igreja de nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então essa doutrina de Balaão, que é a doutrina da conveniência, que está na boca de pastores, que está na boca de apóstolos, que está na boca de líderes, porque é uma doutrina. E quem dá a doutrina? E quem faz doutrina? E quem prega a doutrina? Quem é o doutrinador da igreja? Quem é o doutrinador da igreja? Não são os líderes da igreja? Pastores e líderes que doutrinam a igreja. Então a conveniência de Balaão, o ensino de Balaão está na boca de pastor. Não tem nada não. Deixa assim. Para quê? Para levar o povo ao pecado. Como ele está dizendo aqui, ó. Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Você está entendendo? A doutrina está ali para que eles comam do sacrifício da idolatria e forniquem. Ah, mas é a festa do peão. Ah, não tem nada não. Qual o problema de ir lá para a festa do peão? Que é isso? Isso é uma festa folclórica, é uma festa popular. Você pode ir lá para a festa do peão, isso não tem problema nenhum. Aí a irmãzinha bota o chapéuzão, bota a bota, e o irmãozinho bota o chapéuzão, bota a bota, e vai lá para a festa do peão. É a abertura da festa do peão. Aí o narrador do rodeio: e nós estamos aqui nessa noite, reunido com toda a peãozada do Goiás, e com a Nossa Senhora, vamos aplaudir a Nossa Senhora. O irmãozinho está ali. É uma festa mundana. É uma festa mundana, é uma festa misturada. Tem uma mistura lá ali. Tem uma mistura. É uma festa consagrada à Senhora Aparecida. Tem uma mistura. Toda mistura é doutrina balaônica. Todo mundo que libera a mistura é um discípulo de Balaão. Então nós estamos vivendo uma geração cheia de pastores, cheia de líderes denominacionais, discípulos de Balaão. Sabe por quê? Porque eles próprios gostam da coisa. Então, como eles gostam da coisa, como eles gostam do pouquinho de vinho, como eles gostam, às vezes até muito, como eles gostam de uma cervejinha, então eles liberam na igreja a cervejinha, o vinho, a festinha do peão, porque eles gostam da roda da society, né? Eles gostam de estar lá na mesa da corrupção, eles gostam de estar ali na mesa do engano, eles gostam de estar ali na mesa da fraudulência. Eles gostam de estar sentado ali com os riquinhos da cidade, tomando uma cervejinha. Aí o riquinho vai. Não, só um copinho. E às vezes até o copinho vai. E às vezes mais do que o copinho. Ali. São pessoas que são discípulos da doutrina de Balaão. E toda doutrina tem o seu mentor. Então há aqueles pastores, aqueles líderes que dizem: não tem problema.
Isso não tem nada demais. Você pode ir, você pode participar. Por que você não pode participar da festa aqui da abadia? Vai lá comprar alguma coisa. É uma oportunidade de você comprar alguma coisa barata. Vai lá na festa. Pode comer das coisas que estão consagradas. Isso aí, depois que você orar, resolveu o problema. Isso é doutrina de Balaão, amados. É a doutrina da mistura. Ou você é crente, ou você não é. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é discípulo, ou você não é. Você tem que ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Você tem que ensinar os seus filhos a fazer separação entre o verdadeiro e o falso, o bom e o ruim, o santo e o profano. O santo e o profano. Você não pode deixar a mente dos seus filhos misturadas, não. É festa da Páscoa. Aí lá está a irmã fazendo ovo de Páscoa. Fazendo ovo de Páscoa, vendendo ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa é um deboche. É um deboche ao sangue de Cristo. O ovo de Páscoa, vocês todos fizeram consolidação. Quem aqui fez consolidação? Pegou as lições da consolidação? Quem pegou? Você sabe o que é ovo de Páscoa? Você sabe de onde é que veio esse negócio de ovo para Páscoa? Que vem lá dos antigos, que os ovos eram distribuídos na festa do Deus da fertilidade, simbolizado por um coelho. Por isso que é o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3. Eu já vi o coelhinho de Páscoa. Coelho nunca foi símbolo de Páscoa. O que é símbolo de Páscoa é cordeiro. Coelho é um animal que tem muita fertilidade, ele pare muito. Um coelho, ele pare, ele lança o filhote fora do ventre, e aí já pode ser coberto pelo... A coelha lança o filhote fora do ventre e já pode ser coberto pela coelha no mesmo dia. Já vai sendo coberto e já vai na mesma semana engravidando de novo, ficando buchuda de novo. Então, símbolo de promiscuidade. Tá? Por isso que o coelhinho está lá na revista Playboy. Está lá o símbolozinho da Playboy, é um coelhinho por causa disso. Então todo mundo sabe, mas por que a irmã vai se misturar? Aí vai vender ovo de Páscoa na loja, aí vai comer ovo de Páscoa, aí o menino vai pegar ovo de Páscoa lá na escola e o pai deixa, a mãe deixa. Meus filhos nunca pegaram ovo de Páscoa em escola, porque eles sempre foram eles foram sempre ensinados a isso aí, sempre foram ensinados. Ensina o teu filho no caminho que deve seguir, quando ele ficar grande não vai desviar dele. Não vai desviar dele. Então nós temos que ter consciência de cristianismo. E isso só é feito através de uma igreja que faz discipulado. Nós temos escola aqui dita evangélica, mas que os princípios gerais da escola, nada contra a escola, nada contra os diretores da escola, nada contra os professores da escola. Meu filho estuda nessa escola. É a opção menos ruim da cidade. É a opção menos ruim da cidade. É a escola evangélica. A escola evangélica é a opção menos ruim. Mas não é a opção melhor. Não é a melhor, é a menos ruim. Então nós que somos igreja discipulada, amanhã temos que pensar em implantar dentro da cidade de Itaberaí uma escola com princípios. Uma escola com princípios. Uma escola realmente evangélica. Uma escola que na época da Páscoa vai ensinar o sangue do Cordeiro no Velho Testamento, os pães asmos, que vai ensinar o pão e o vinho, a ceia do Senhor, e lançar esses princípios, e não está distribuindo ovinho de chocolate e nem chocolate na época da Páscoa, nem introduzindo músicas mundanas junto com músicas evangélicas para formaturas e apresentações. Isso está certo? Como uma escola evangélica? Está certo como uma escola evangélica? Sim ou não, meu povo? Sim ou não, meus discípulos? Não está certo. Agora, cada um caminha no nível de revelação que quer receber. Se você pega uma pessoa dessa e vai fazer um discipulado, ela vai mandar você para fora da casa. Se você chega numa igreja dessa,
Você chega numa igreja dessa e sobe em cima de um púlpito e vai pregar o evangelho, vai pregar essas coisas, eles vão botar você para fora. Vai dizer assim, não, aqui não. O que é isso? Aqui nós aceitamos, aqui para nós é isso, aquilo, mas a Bíblia é a verdade, passará o céu e a terra, Mas a tua palavra não. mas a palavra do Senhor não há de passar. Então nós temos que ser, olha para aqui, nós precisamos ser discípulos definidos. Nós precisamos acreditar no que acreditamos. Nós precisamos ter certeza naquilo que nós acreditamos. Porque ou acreditamos no que acreditamos, ou não estamos acreditando. Ou eu acredito que ovo da Páscoa não existe, ou eu acredito que coelhinho da Páscoa não existe, ou eu não acredito na verdade. Ou eu estou em cima do muro, ou estou vivendo uma doutrina de Balaão, que o Senhor está dizendo, está entrando dentro da igreja, e eu não quero que entre essa doutrina aqui não. Amém. E eu vou confrontar essa doutrina com a espada que sai da minha, com a espada que sai da minha boca. Eu vou perseguir esses líderes que ensinam essas coisas, que ensinam que tudo tanto faz, que ensinam que está tudo bem. Não está tudo bem não, não tanto faz não. Sai do meio dele, povo meu, está escrito, sede santos porque eu sou santo. E a palavra santo é separado. A palavra santo é separado. Então não pode ter mistura. Não pode ter mistura. Discípulo é discípulo. Por isso que nós ensinamos, crente é crente, discípulo é discípulo. Crente até o diabo é estremece. Nós não somos crentes. Nós somos discípulos. Nós somos cristãos. Todo cristão, todo discípulo é um crente. Porque crê, todo mundo crê. Até o diabo crê. E o Senhor diz, e estremece. E estremece. Quantos entenderam isso? Amém. Você está entendendo o que é a doutrina de Balaão? Então, amado, a doutrina de Balaão, ela só é curada com o discipulado. Você só consegue sarar a doutrina de Balaão com discipulado. Diga amém. Jesus não aceita que membros de sua igreja estejam divididos entre a graça santificadora e os encantos do mundo, pois os prazeres do mundo não coadunam com os prazeres espirituais. Amém? Diga graças a Deus. E agora vamos para a doutrina dos Nicolaítas. A doutrina de Balaão, você entendeu, sim ou não? Sim. Quem está na doutrina de Balaão aqui, levante a mão. Muito bem. Quem entendeu a doutrina de Balaão, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Doutrina dos Nicolaítas. O que é isso aí, ó? Nicolaítas. Trem, né? E o Senhor está dizendo que odeia essa doutrina. Está dizendo, eu odeio a doutrina dos Nicolaítas. Olha, a doutrina dos Nicolaítas surgiu de um homem que existiu, esse homem existiu no 3º século. No 1º século, me perdoem, no 1º século. Ele não aparece na Bíblia, a história desse homem, mas aparece na história secular. Ok? E o nome dele está na Bíblia, que confirma que a história secular é verdadeira. Então, quem era esse homem? Era um homem chamado Nicolau. A doutrina dos Nicolaítas é a doutrina de um pai da fé, de um pastor que existiu no 1º, 2º século, chamado Nicolau. Já eu vou falar o que é que esse homem ensinava. Vamos primeiro para a vertente do nome, ó. Nicolau se escreve assim, Nicolaus. A primeira palavra Nical quer dizer conquistar, dominar. E Laos quer dizer pessoas, povo. Então, se você junta a palavra Nicolau ou Nicolaus, conquistador de povos, conquistador de pessoas. Então a gente tem aí a razão da palavra Nicolau. E o que Nicolau fazia?
O que é que Nicolau fazia? O que é que Nicolau ensinava? Nicolau ensinava que os dons só poderiam ser exercidos pelo clero. Nicolau ensinava que os dons só podiam ser exercidos pelo clero. Que só o clero teria autoridade espiritual, só o clero teria a autoridade dos dons, e não só a autoridade do governo. O clero, além da autoridade única, exclusiva do governo, o clero também tinha autoridade única e exclusiva dos dons e da autoridade espiritual. E assim ele trazia o controle total da igreja sobre o clero. Vocês estão entendendo, sim ou não? Entende essa palavra que eu estou dizendo, clero? Clero, quero dizer, os pastores, os bispos, os apóstolos, os líderes da igreja. Então Nicolau era um líder, e ele dizia mesmo assim: o povo é o povo, e o povo é para ser guiado, é para ser dirigido, é para ser encaminhado. Quem manda na igreja é o clero. Os dons da igreja é para o clero. Milagre é o clero que faz. Dons espirituais é o clero. Tudo é o clero. O povo vem e o povo tem que estar debaixo das rédeas do clero. Então, o trabalho do povo, o trabalho da igreja, dos fiéis, dos discípulos. Então, ele matou o discipulado na igreja neotestamentária. O propósito era matar o discipulado da igreja neotestamentária. Porque se você dá o poder só para o pastor, poder de orar, poder de expulsar demônio, poder de abençoar, poder de visitar, poder de trabalhar na evangelização, é só clero que faz. Então o que é que o povo vai fazer? Deitar. Sentar no banco, deitar e dormir. Só receber. Então o propósito de Nicolau era gerar uma igreja completamente dependente. E assim ele conseguiu. Toda igreja que os membros não trabalham, toda a igreja que os membros não trabalham, toda a igreja que os membros são acomodados, toda a igreja que os membros esperam só do pastor, é uma igreja que está atendendo, atentando, atilando para a doutrina dos nicolaítas. É a doutrina de Nicolau. É você sentar no banco, não evangeliza, não ganha alma, não expulsa demônio, não ora pelos enfermos, não visita, não faz célula, não faz reuniões. Então você aderiu à doutrina dos nicolaítas. Quem tem que pregar é o pastor, quem tem que orar é o pastor, quem tem que expulsar demônio é o pastor, quem tem que visitar é o pastor, quem tem que mandar é o pastor. Tudo é na mão do pastor. É o pastor. Ele é pago para isso. Isso é a doutrina de Nicolau. Seguir a doutrina dos nicolaítas é aceitar que a prática do discipulado de dons é só para o clero. Nicolau pregava manipulação e exclusividade absoluta dos dons e discipulado pelo clero, em detrimento à participação dos fiéis. E aí então começou a igreja, que é uma águia, a viver como galinha. A igreja de uma asa só. Roubou a unção da igreja, roubou o poder da igreja, roubou a autoridade espiritual. A autoridade do governo é do clero. Quem exerce o governo é o clero. Mas os dons, a obra, Efésios capítulo 5, verso de número 10 em diante, colocou o Senhor na igreja primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em vista ao aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo, que é a igreja, para o exercício do ministério. Então a função do clero em relação a dons e obras é treinar o
povo para trabalhar. A minha função não é fazer a obra. A minha função é treinar a igreja para fazer a obra. A função do pastor, a função do evangelista, a função do mestre, a função do apóstolo, a função do doutor é treinar a igreja para a igreja exercer o ministério, para a igreja fazer o ministério, para a igreja ganhar almas, expulsar demônios, fazer o governo, realizar a obra. O clero, ele administra isso aí. O clero, ele é o governo disso aí. É a administração, é a cabeça. Agora, quem faz as coisas acontecerem? O clero é a cabeça, mas quem faz as coisas acontecerem? O clero é a cabeça, mas quem faz as coisas acontecerem? Não, é a cabeça. Cabeça? Vamos pegar a torneira. Clero é a cabeça, mas quem faz as coisas é o corpo. É o corpo que pega, é o corpo que levanta, é o corpo que anda, é o corpo que sobe, é o corpo que sente, que senta. É o corpo. O desenvolvimento é dado pelo corpo. É o corpo que traz o desenvolvimento da igreja, que é o próprio corpo, que acrescenta mais e mais a igreja é o corpo. A cabeça ela pensa, a cabeça ela idealiza, a cabeça ela orienta, a cabeça ela administra, mas é o corpo que realiza. Segundo Nicolau, quem tinha que realizar tudo era o clero, a cabeça. Então Nicolau disse, tudo é a cabeça que tem que fazer, tudo são os líderes da igreja que tem que fazer. Os liderados nada, discipulado nada, nós vamos mandar. Quem manda somos nós aqui, quem prega somos nós. Quem ora somos nós. Quem expulsa demônios somos nós. Mas eu queria expulsar, não, tem que me chamar. Até hoje tem uma igreja que dentro desses princípios. Até hoje existe igreja dentro desses 100%. 100% assim. 100%. Onde o membro da igreja, ou o discípulo, ou o fiel, ele não tem autoridade para fazer nada se o pastor não fizer. Então nós não vivemos isso. Nós somos uma igreja onde o clero é absoluto, no sentido da realização do trabalho. O clero é o governo. Quem realiza a obra é o corpo. Por isso que vocês têm que fazer discípulo. O corpo faz discípulo. O corpo faz célula. Você não pode ficar só sentando no banco, esquentando o bundão aí no banco. Você tem que ganhar almas, você tem que discipular, você tem que fazer células, você tem que trazer pessoas para a igreja, você tem que alimentar essas pessoas, você tem que fazer essa pessoa crescer. E é simples. Qual o programa da Rota 78? Qual o programa da Rota 78? É o seguinte, vou explicar aqui rapidamente para a gente encerrar. Rota 78, você vai o quê? Em primeiro lugar, vem cá. Você vai abrir uma célula. Você vai abrir uma célula. Você precisa abrir uma célula. Você tem que abrir uma célula. Para de moleza, para de medo, para de corococô e choro baixo. Você não é tão analfabeto, tão burro, tão ignorante que não sabe abrir uma célula para orar com as pessoas. Não tem idade para isso, 70, 80 anos, 90, 50, 15, 14. Você vai fazer uma célula. O que é célula? Uma reunião de fé. O que é uma célula? Uma reunião de fé. O que é uma célula? Uma reunião de fé. Você vai abrir essa reunião de fé aonde? Aonde? Em algum lugar. A começar da sua casa. Você pode abrir na sua casa. Você tem casa? Quem tem casa aqui? Levanta a mão. Você tem casa? Então você tem um lugar para abrir sua célula. Certo? Aí você vai abrir essa reunião na sua casa. Em que lugar da sua casa? Na sala, no terraço, no quintal, na cozinha, onde você quiser. Onde você quiser, você vai abrir uma reunião de célula. Aí você vai pegar a sua Bíblia. Se você é analfabeto, feito os africanos, não é? Ah, porque eu não sei ler. Mas 40% dos africanos não sabem. 40% dos africanos não sabem ler. 40% dos pastores da África não sabem ler. Mas sabe a Bíblia todinha na cabeça.
Prega de cabeça. Ele diz, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que crê no Senhor Jesus serás salvo em tua casa. Está escrito na Bíblia. E se você crer, Jesus vai salvar a sua casa. Você sabe ler? Você lê. Se você não sabe ler, segura só a Bíblia para dizer, está aqui, eu não sei falar não. Vai lá. Você não precisa saber ler. Você não precisa de capacidade para passar Jesus para as pessoas. Você vai passar Jesus na medida que você conhece. O tanto que você sabe, o tanto que você recebeu. Quem recebe, tem e pode dar. Então você vai abrir uma célula. Se você ler, você vai ler. Se você pregar bem, você vai pregar bem. Se você souber cantar, você canta. Se você não souber cantar, você manda os outros cantar. Se ninguém souber cantar, você só prega. Você não sabe cantar, mas sabe orar. Quem aqui sabe orar? Amém. Todo mundo sabe orar? Todo mundo sabe falar com Deus? Então faz uma célula na sua casa que você fala com Deus e ajuda as pessoas a falarem com Deus. Isso é célula. Célula é uma coisa simples. Célula é uma transferência. Célula é uma transferência. Célula é uma transferência. Célula é uma transferência. Todo mundo tem que ter célula aqui. Todo mundo tem que ter sua célula. Nós permitimos que o casal tenha uma célula só. O casal pode trabalhar junto. Marido e mulher. Pode fazer uma célula para o casal. Só. Os dois, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Qual a dificuldade disso? De abrir célula. Qual a dificuldade? É aqui, ó. Doutrina dos Nicolaitas na cabeça. Doutrina dos Nicolaitas. Alguém injetou dentro da cabeça. Demônio injetou a doutrina do Nicolaíta. Quem tem que pregar é pastor, quem fala é pastor, quem expulsa demônio é pastor, quem ora pelas pessoas é pastor. Eu não, eu sou Zé Ninguém dentro da igreja. Eu só tenho que ser lá, ó, só ir para a igreja, devolver meu dízimo, fazer o que o pastor manda. Não é isso. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Aos que creem. Quem crê aqui, levante a mão. Aos que creem. Em meu nome, você vai expulsar demônio na sua célula. Em meu nome, pegarão serpentes. Você vai pegar serpentes. Em meu nome, falarão novas línguas. Você vai falar em novas línguas. Em meu nome, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Em meu nome. Então, em nome de Jesus. Não é seu nome, não é você. Você não precisa ter nenhum poder. Sentir, estou sentindo. Eu sou, não, você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te ordeno enfermidade, sai. Em nome de Jesus, eu te ordeno demônio, sai. E o demônio vai sair por causa do nome de Jesus, né? Porque você é bonito. Também, né, pastor? O demônio vai sair não é porque você conhece, você fez teologia. Em nome do curso de teologia que eu fiz lá no seminário, sai! Não é por causa de curso de teologia. Não, amado. A autoridade é sua. Você tem autoridade. Não deixe Nicolau roubar a sua autoridade. Eu não sou Nicolau. Meu nome não é Nicolau. Eu não me chamo Nicolau. Nem me chamo Balaão. Para ser conveniente, nem Nicolau para tirar a autoridade da igreja. A igreja tem autoridade, você tem unção, você tem poder no nome de Jesus para expulsar demônio, para orar, para realizar a obra, para ganhar almas. Eu passei na porta lá da casa da Fátima e vi lá a cela, tinha reunida umas 15 a 20 pessoas. E a irmã estava lá, mandando fogo, mandando brasa. Então está aqui, ó, isso é a célula. Aí você vai pegar na sua casa, no seu terraço, você vai começar uma célula. Vai começar uma reunião de fé. Fala, reunião de fé. Reunião de fé. É uma reunião de fé. Ô, amada, vem para a reunião de fé na minha casa. Aí você agora vai convidar pessoas. Aí você vai chegar primeiro você vai chegar para sua mãe. Você tem mãe? Viva. Chama ela para ir para a sua célula, ela já é evangélica. Aí vai chamar a sua mãe. Mãe, tem uma reunião de fé na minha casa terça-feira à noite. Eu vou estar servindo um chazinho lá. Eu queria que a senhora fosse, mãe. Ah, não quero, porque eu detesto o crente, quero que tudo vá para PT. Então tá bom. Não é verdade? Não tem mãe que é assim? Acabou. Aí você vai chamar seu irmão. Primeiro começa pela tua família.
Tenta a tua família. Você vai para o seu irmão, mano. Tem uma reunião de fé lá na terça-feira na minha casa, às 8 horas da noite. Vamos lá? Oh, nada, pastor, é tudo ladrão, sem vergonha. E tu levou para uma lavagem cerebral na cabeça. Então, vai. Aí vai lá na casa do tio. Vai lá convidar o teu tio. Tem tio? Quem tem tio aqui? Você tem tio aqui. Quem tem tia, tio? Aí vai na casa do tio. Ô tio, tem uma reunião de fé lá em casa na terça-feira. Eu queria que o senhor fosse. Vai. Eu estou com teu pai e tua mãe, rapaz. Acho que tudo é sem vergonha. Aí você vai lá na esquina, no prostíbulo. Chama puta. Não, aí. Tua mãe não quis, teu pai não quis, teu primo, teu tio não quis. Vai chamar a puta. Ô dona prostituta. Ô dona prostituta, ô dona garota de programa. Olha, lá na minha casa, na terça-feira, tem uma reunião de fé, eu queria que você fosse. A coitada da puta não tem convite nenhum, só para tu na buchaca mesmo e paga. Aí chega alguém, uma doutora, uma professora, chega uma empresária e convida para ir na casa dela, ela não vai. Aí você vai ficar preocupado. O que é que vão dizer de mim levando prostituta para minha casa? Não é? Não é aí, olha, a censura, né? Censura, a falta de amor, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, porque só vai chamar uma prostituta, uma garota de programa para assistir um culto na sua casa se você tem amor. E se você não liga para o que as pessoas vão falar. Pronto, já levou lá a garota de programa para a casa dela. Vai lá. Tudo bem, mas ela vai sair, ó. Aí tem um caboclinho ali que gosta de uma maconha, que é um trem sério. Gosta de uma cocaína, que é um negócio horrível. Aí chama, vem lá na minha casa. E o cara vai, aceita. Vamos lá. Muito bem. Pode subir no altar aí. O que a Bíblia diz sobre número de pessoas para a reunião? 2 ou 3. Onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. O que é célula? Célula começa com 2, 3 pessoas, gente. Célula não é igreja. Tira esse negócio de célula. Célula é célula. Igreja é igreja. Número é na igreja. Número é na congregação. Número é na solene convoca. Na convocação. A partir de 3 pessoas você está com a sua célula ativa. 3 pessoas você tem célula ativa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem uma célula. E aí agora, o que é que você vai fazer? Você vai exercer a sua unção. Você vai exercer a sua autoridade. A autoridade espiritual que você tem. E vai o quê? Começar a ensinar, tirar essas pessoas. Porque eu amo Jesus. O que é que você faz todas as vezes que você vai trabalhar, garota de programa? Eu oro. E eu peço a Deus a bênção e a proteção para eu não pegar AIDS. Ou você acha que toda garota de programa que vai sair para fazer programa, ela diz mesmo assim: vem cá, capeta, entra em mim o Satanás e a pomba gira, me pega porque hoje vai ser fogo. É claro que não. Não é? É claro que não. Existem muitas pessoas que são garotas de programa, que estão aflitas, enganadas, envolvidas, escravizadas, que estão precisando de ajuda. Estão precisando de libertação, inclusive até algumas que são desviadas. E quem é que vai fazer um trabalho com um ser humano desse? É a igreja. É a igreja. Você. Tá? E esse rapaz, toda vez que um rapaz vai do mundo aí, vai cheirar uma cocaína, vai fumar um baseado, aí ele diz: entra, capeta em mim, porque eu vou chupar tudo que é baseado, eu vou tomar tudo que é droga. São pessoas cegas, escravas, precisando de libertação. E quem é que tem libertação para dar? Jesus? Através de quem? Jesus vai descer do céu para pregar o Evangelho? Jesus vai descer do céu para levar as pessoas para a casa dele? Jesus vai montar uma casa aqui agora. Vamos lá para a esquina tal, que Jesus montou uma casa lá, está morando na rua 21, com a esquina com 22, e ele está fazendo célula lá, e ele saiu convidando todo mundo para vir para a célula dele expulsar.
Eis que vos dou autoridade de pregar o Evangelho. Jesus não vai descer para pregar o Evangelho não, irmão. Corta essa, para com essa. Deixa disso, acaba com isso. Essa loucura aí dessas igrejas aí, que eu vivi envolvido, isso é loucura, isso não existe. Isso é doutrina dos nicolaítas. Isso é uma doutrina que o diabo introduziu na igreja, vedando a ação da igreja, vedando a ação do corpo de Cristo, amarrando os crentes no banco e gerando uma doutrina de Balaão, que é um evangelho de conveniência, porque mente vazia é oficina do diabo. Aí a pessoa não trabalha na igreja, não evangeliza, não jejua, não expulsa demônio, o demônio pega ele. Diz que tem tanto crente endemoniado dentro da igreja. Ou quando você vai expulsar o demônio, você descobre uma coisa: ou eu expulso o demônio, ou eu estou com o demônio. Porque crente que não dá conta de expulsar demônio é porque o demônio está nele também. O capeta também está nele. E se um crente for expulsar o demônio, ele vai descobrir logo se ele está com demônio ou não. Porque quando ele botar a mão e dizer, sai Satanás, Satanás diz, você não tem autoridade para me expulsar. Aí o cara descobre logo que tem alguma coisa errada na vida dele. Aí vai consertar o que está errado para poder expulsar o demônio. É por isso que muito fica escondidinho no banco assim, porque se for botar a mão em cima de alguém e mandar sair, o demônio vai dizer, rapaz, para com isso. Tu não sabe o que é que tu está fazendo por aí, tu não tem autoridade para botar a mão na cabeça desse cara e mandar eu embora. Entendeu? Onde você está tocando essa mão aí, rapaz? Você está entendendo, irmãos? Essa igreja de discipulado é diferente. Diferente. Então agora aqui ela vai fazer reunião. Na reunião, ela do jeito dela, do jeito que ela sabe, ela vai falar o evangelho. Vai orar por essas pessoas e tentar levar essas pessoas para o caminho da fé. Da fé. Muito bem, mas ela fez essa reunião. Aí dona garota de programa disse, rapaz, não vou mais lá nunca. A menina falou que eu tenho que deixar esses negócios. Eu não quero deixar isso não. E esse outro, isso aqui, rapaz, eu não dou conta não, eu quero a minha droga. E vou lá, aí vai embora. Aí quando é na outra semana, ela vai de novo, convidar de novo. Convida a mesma pessoa. Vamos para a minha célula? Uma reunião de fé. Você gostou da semana passada? Gostei, achei ótimo. Vou? Vai, nessa semana vou. Disse que ia. Aí chamou a outra, vou. Mas aí ele foi, chamou esse. Aí foi do tio de novo. Tio, vamos lá, tio, para com isso. Vai na minha célula pelo menos por causa de mim. Por causa da minha amizade, porque você é meu parente. Que é isso? Vai lá, tio, eu estou te esperando. E leva também aqui o Juninho. Leva o Juninho. Aí, olha, você aqui, ó, vai para minha célula, colega do trabalho. Muito bem. Aí vai na outra semana, ela vai começar a célula dela. E aí ela tem uma grande surpresa. Vai lá para cima, está na célula. Aí vem os três, vem cá. Olha aí tem os três aqui agora, ó. Que surpresa! O Júlio foi, o colega de trabalho foi, olha. O colega de trabalho foi e o tio foi e ainda levou o Júnior. Cadê o Júnior? Não quis vir, não? O Júnior não quis ir. Pronto, o Júnior não quis ir. Mas ela vai ter uma grande surpresa, sabe? Porque no meio da reunião de célula, a PG foi. Aqui, ó. Olha, rapaz. Se ela não estava nem esperando, chegou a menina. Olha, eu vim e já veio de Bíblia na mão. E já veio com a Bíblia na mão. Acontece ou não acontece? Quantas pessoas tem ali, amados? Tem 4. Reunião de célula não precisa ter 10 pessoas, não, meu filho. Reunião de célula não precisa ter 20 pessoas, não. Célula é coisa pequena. Célula é olho no olho, é mão na mão, é boca na boca, é pessoal. Célula é coisa personificada. Discipulado é coisa 1 a 1. O que nós estamos fazendo aqui é a reunião do redil. O redil é com todos os discípulos. Então o pastor ele faz o redil. Essa reunião aqui se chama redil, onde todos os discípulos se reúnem para receber a palavra do bispo, a palavra do pastor da igreja. Certo? E ali instruído,
ali edificado, ungido nessa reunião, a pessoa vai fazer a obra. Agora veja bem, aí ela, do jeito que ela sabe fazer, do jeito que sabe fazer, do jeito que você souber fazer, do jeito que você souber fazer, ninguém está te dando nenhum modo, nenhum método. Você tem que fazer a reunião de célula da seguinte maneira: primeiro você fica de pé, depois você faz, depois você limpa a garganta do pigarro. Limpou a garganta do pigarro, se tiver alguma coisa, jogue fora, cuspa no chão. Depois de cuspir, escove seu dente, entre e volta, e aí então você toma uma postura, fica de pé. Ali de pé você abre a sua boca, e em primeiro lugar você tem que dizer assim: Senhor grande Deus, se faça presente nessa reunião. Então depois disso, à vontade, fique à vontade, fique à vontade, seja livre. Tem uma unção em você? Tem uma unção em você ou não tem unção em você? Tem uma graça em você ou não tem graça em você nenhuma? Não tem graça nenhuma em você? Se tem graça em você, levanta a mão. Quem tem unção aqui, levanta a mão. Ou a unção é só minha? Só eu que tenho unção aqui. Quem tem graça aí, levante a mão. Muito bem, ou só eu que tenho graça. Quem é que tem dom aí, levante a mão. Quem tem dom? Quem tem vida com Deus aí? Quem tem vida de Deus? Tem vida de Deus aí? Tem vida de Deus aí? Olha bem que eu não estou empurrando você para trás. Olha bem que Ministério Apostólico Luz para os Povos não empurra ninguém para trás. Ministério Apostólico Luz para os Povos não amarra a perna de ninguém. Ministério Apostólico Luz para os Povos está te impulsionando aí para frente. Está te dando condições de crescimento. Está dizendo: cresça. Cresça e apareça na unção do Senhor, na humildade do Senhor, na simplicidade do Senhor, na fidelidade do Senhor, né? Crescer no orgulho não é crescer na inveja, não é crescer na divisão, é crescer na união, no amor, na fé, que é por causa disso que muitos dos cleros colocaram a autoridade só para eles. Por que que muitos pastores, muitas igrejas não liberam a autoridade espiritual para os membros? Porque tem medo que os membros dividam a igreja, tem medo que os membros comecem a exercer autoridade ilegítima. Aí então quer cobrir um erro com outro erro, que é impedir que os líderes, que os fiéis trabalhem. A gente tem que impedir o erro do orgulho, o erro da jactância, o erro do domínio pessoal na obra, ensinando, chamando a atenção, chamando para perto as pessoas que começam a demonstrar características de domínio. Porque aqui nós não estamos para dominar sobre ninguém. Nós estamos aqui para deixar Jesus Cristo reinar em nós, em cada um de nós. Aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui apenas temos funções diferentes. A função minha é uma e eu exerço a minha função. E eu não sou melhor do que você porque estou exercendo a minha função. Eu tenho uma autoridade de governo que me foi dada pelo Senhor para poder administrar a autoridade espiritual que está na igreja. Vocês estão entendendo? Está entendendo, amados? Amém. Vocês estão entendendo? Então o meu governo, a minha autoridade de governo é para administrar a autoridade espiritual que está na tua vida. Quem tem autoridade espiritual aí? Tem autoridade espiritual. Aí a irmãzinha está fazendo a reunião. E ela começou a falar: porque Jesus, Ele veio ao mundo para libertar os pecadores. Olha, eu era tão pecadora, eu era encapetada que só. E um bocado de demônio na minha vida, mas quando Jesus entrou na minha vida, e a irmã fulana de tal orou por mim, eu estava numa célula. Aí então eu comecei a tremer, e o espírito mal começou a manifestar. E daqui a pouco isso aqui começa a tremer. Lá na reunião. Sem mais nem menos, o cara começa: ai, estou passando mal, estou passando mal, estou passando mal. É um unção de Deus, amigo. Manifestando. O que é que a irmãzinha vai fazer? Vai parar. Vocês esperam tudo aí que eu vou correr ali. Aí a irmãzinha corre. Vou lá na casa do pastor, do bispo. Ô bispo, corre! Porque tem uma pessoa fazendo reunião de célula lá e meu moço olhando, passando mal. Não sei o que eu faço. Eu invento. O que você vai fazer? Em meu nome? Jesus disse o que? Em meu nome? Expulsarão os demônios. Olha assim. Espírito mal! Espírito mal!
Eu te ordeno, em nome de Jesus, sai. Aí o espírito mal saiu, aí ela vai ficar alegre, esse pessoal vai ver aqui, aí ela vai dizer, tem alguém que quer aceitar Jesus? Aí ele não aceita não, ainda nem aceitou, saiu o demônio da pessoa, mas não quer aceitar. Aí esse aqui, ó, aí o tio, essa aqui já está de Bíblia, mas não vai decisão. Aí o tio, eu quero Jesus, eu nunca vi que o negócio funciona mesmo. Rapaz, eu pensei que esse negócio de cair demônio era mentira, eu pensei que pastor era mentiroso. Eu pensei que aquilo era tudo comprado, mas estou vendo, você é minha sobrinha e você não ia comprar. Você não pagou esse rapaz para fazer isso não, né? Rapaz, então Deus existe, eu quero Jesus. Pronto. Ganhou o tio. Ganhou o tio para Jesus. Como ganhou o tio para Jesus? Uma célula. Nunca viria para a igreja. Não ia converter nunca se fosse em igreja. Nunca. Tem pessoas que não vão para a igreja antes de converter. Aí o que é que vai acontecer agora? Ela vai começar a discipular essa pessoa. Começar a fazer de discípulo. Aí até que ela consiga juntar quantas pessoas? Quantos discípulos? 4 discípulos. Pode sentar, gente. Obrigado. Deu para entender o que é célula, não deu? Sim ou não? Nós precisamos aqui, olha, nós temos condições já, nós já temos condições hoje de ter umas 100 células aqui na igreja. Já tem umas 100 células. Agora você imagine a gente reunir em célula durante a semana 100 células. Agora vamos colocar só o número de pessoas que tem aqui. Olha bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57 e 58 pessoas. Então 58 pessoas aqui. Vamos tirar 8, 50 células. Agora você vê, veja bem, 50 células, se em cada célula a gente reunir 3 pessoas, 150. 3 vezes 50 dá quanto? 150. 150 pessoas não Crente. São 100 pessoas, vamos dizer, não crentes. 50 são os líderes de célula, você, 100 pessoas não evangélicas. Se você conseguir colocar 2 pessoas não evangélicas na sua célula, amado, olha para mim aqui, se você conseguir colocar 2 pessoas não evangélicas na sua célula, o resultado da igreja vai ser 100 pessoas não evangélicas sendo evangelizadas toda semana. Agora só que você tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, você não faz célula. Você não escuta, você está sendo negligente, você está sendo desobediente a seu pastor. Você está sendo desobediente à visão do seu apóstolo. A igreja neotestamentária, elas o quê? O que é que está escrito em Atos 2? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Seu apóstolo, Sinomar Fernandes, juntamente com o seu bispo Almir Raposo, juntamente com seus pastores da igreja, está mandando você abrir célula e você não está obedecendo. Isso não vai dar bem para você. Eu represento Pedro, Paulo, Tiago dessa geração. Paulo não vai ressuscitar ou nem reencarnar e aparecer aqui não. Paulo foi um apóstolo daquela geração e o povo ouviu o apóstolo Paulo. E vocês precisam ouvir o apóstolo Sinomar. Precisam ouvir o bispo Almir. Nós somos os pastores, os apóstolos dessa geração. Nós não somos um cargo político, nós somos uma comissão de Deus. Se nós fôssemos escrever uma Bíblia agora, ou continuar a escrever a Bíblia, estaria escrito ali, apóstolo Sinomar Fernandes, acompanhado pelo seu discípulo Almir Raposo. É a Bíblia de hoje que nós estamos escrevendo. Então nós teríamos um resultado, e teremos um resultado, de 100 pessoas semanalmente não evangélicas. Agora eu pergunto, qual é o evento que a gente consegue colocar 100 não crentes aqui dentro? Para ser evangelizado?
Qual é o evento que a gente faz que consegue colocar 100 não crentes aqui toda semana? Toda semana. Então o fluxo ele aumenta quando nós somamos as células. O fluxo aumenta quando soma a célula. Então não preocupe em ter célula de 10 pessoas. Não preocupe em ter célula com 20 pessoas. Não preocupe em ter célula com 5 pessoas. Preocupa em ter célula você e mais um. Discipulado é 1 a 1. Nós estamos na visão do discipulado 1 a 1. 1 a 1. Então no mínimo 1. Se você conseguir 2, serão 100. E se nós só conseguimos levar uma pessoa para a nossa célula? Você dá conta de fazer uma célula, levar uma pessoa para a sua célula? Na hora, é só querer. É paciência, porque se não der, se você abrir uma célula e não tiver condição de levar uma pessoa para a sua célula, aí pode pedir para morrer. Não, você tem que converter, porque você está ruim de canudo. Está ruim demais. Agora veja bem, se cada um de vocês, somos 50, somos 58, reduzir 8, somos 50, se cada um dos 50 fizer uma reunião de célula com uma pessoa, quantas pessoas nós reunimos na semana? 50. Aí eu faço a mesma pergunta: qual é o evento que a gente faz aqui que consegue trazer 50 não crentes para a igreja com facilidade? Para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Então a gente precisa deixar esse negócio de multidão só para o culto do domingo. Culto do domingo à noite. Culto do domingo à noite é multidão. É pato, peru, pavão, ganso. Tudo domingo à noite aqui. Pato, peru, pavão, ganso, marreco. Não é? Agora, a mentalidade da gente tem que ser discipulado. Discipulado 1 a 1. Porque fazendo discipulado 1 a 1, a gente tem o resultado de multidões, sem perceber, sem notar. Então você tem que se preocupar com vida, com vidas, com uma vida. Preocupa com uma vida, ganha uma vida, ganha uma alma. Depois você ganha outra, depois você ganha outra, depois você ganha outra. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. De 1 a 1. Vai lá, ganhar. Fala, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então olha bem, aí seremos o quê? Seremos o quê? Com esse número aqui, seremos 50 pessoas sendo evangelizadas toda semana. Agora nós vamos multiplicar por 4. 4 vezes 50? 200. Então teremos 200 pessoas evangelizadas no mês. Vamos dizer que o nosso resultado seja de 25%. Porque Jesus citou a parábola do bom semeador. Caiu no caminho, caiu na pedra, caiu no espinho, caiu na boa terra. Foram 4 tipos de terra, né? A terra do caminho, a terra do espinho, a terra da pedra e a terra boa. Então o percentual é de 25%. Vamos dizer então que de 200 pessoas que foram evangelizadas no mês, vamos dizer que 50% vai receber Jesus, vai receber a palavra. Quantas pessoas nós teremos de conversão? 50 pessoas no mês. 50 pessoas por mês vão aceitar Jesus para ser consolidada. Então, olha bem, é viável, é possível ganhar a cidade para Jesus, é possível evangelizar, você pode fazer célula, você pode, você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de Deus, não deixa o inimigo lhe enganar, dizer que você não presta, que você não tem capacidade, que você é um zero à esquerda, que você não tem potencial para pregar, que você não tem potencial para orar, que você não tem potencial para falar do amor de Jesus para ninguém, que você reunir na sua casa, isso aí não vai valer de nada. Do que é que vai valer você reunir na casa? Você só vai conseguir levar uma pessoa mesmo? Oh, maravilha, leva uma, porque se cada um levar um, vão ser 50 na semana. Então há um espírito maligno, há um demônio que tem trabalhado para enganar a igreja com a doutrina de Nicolau, com a doutrina de fazer você ficar sentado, com a doutrina de fazer você ficar parado, com a doutrina de fazer você ficar sem fazer nada, para o reino espiritualmente, para você não gerar frutos de alma. Você é uma bênção. Não só como membro da igreja, não só como um dizimista da igreja, não só como um telespectador de culto, você é bênção também como um discipulador.
uma alma que você ganha, uma alma que você evangeliza, uma célula que você realiza por obediência toda semana. Você vai estar contribuindo para o todo, porque aqui é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então é isso que nós estamos passando para vocês. Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, o que nós vimos? Doutrina de Balaão. Segundo lugar, doutrina de Nicolaítas. E a semana passada, a perda do primeiro amor. Então isso aí tem querido parar a igreja, mas não vai nos parar. Amém. Amém? Nós estamos terminando a campanha.